emoções. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Alegria estar aqui com vocês. Agradecendo aí o convite, né? Agradecendo o convite de poder estar com vocês nessa palestra virtual, nessa palestra online. Então agradeço muito o convite da Casa Espírita de vocês. E a gente está, mesmo distante, com o coração pertinho, buscando estudar, buscando conhecer, buscando entender um pouco mais da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Eu, assim como vocês, sou um aluno e a gente está aqui estudando junto, tá bom? Então, o legal da palestra, o legal de eu fazer essas palestras, é porque sou um eterno aprendiz, alguém doente precisando melhorar, e aí a gente está aqui junto, né? Eu daqui, você daí, aprendendo, buscando essa transformação, buscando essa melhora como seres, como espíritos que somos. Bom, então a gente começa trazendo uma mensagem de reflexão. Aí eu faço uma prece bem rapidinha e a gente começa a nossa palestra, o nosso bate-papo. Combinado? Bom, a página de reflexão que eu vou trazer aqui vamos lá, página 199 do livro Minutos de Sabedoria, um clássico, né? Minutos de Sabedoria sempre trazendo alguma coisa bacana para a gente aprender, para a gente refletir. Diz assim: desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras. E para isso, espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade que jamais termina. Só o amor constrói para a eternidade. Então, que a gente possa, então, despertar para essas verdades superiores, que a gente possa buscar esse ânimo, essa alegria, esse otimismo, né? E a bondade e o amor, que são as bases aí para a gente buscar uma felicidade duradoura, verdadeira, sólida. Então, vamos lá. Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos aí a sua misericórdia infinita, vocês que têm tanta paciência com a gente. Nessa prece em especial, me dirijo também aos nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores que nos acompanham, que nos intuem. E que eu, Tiago, possa ter minimizado, nesse momento, a minha inferioridade intelectual, a minha deficiência moral, para que eu possa passar esses conhecimentos com o mínimo de interferência possível. Agradecemos. Muito obrigado. Graças a Deus. Então é isso, pessoal. Vamos lá. O nosso bate-papo de hoje, né, a nossa palestra sobre anjos da guarda. Pois é. Bom, estou super empolgado com esse tema. A gente que acaba de lançar um livro falando sobre isso. E eu estou super animado. A gente vai falar sobre esse tema extraindo alguma coisa de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e Revista Espírita, tá bom? Então, vamos colocar na tela um slidezinho que a gente preparou para vocês com muito carinho. Vamos lá, já vou achar. Eu aproveito também para dizer para vocês que só está sendo possível a gente colocar no ar por essa plataforma, com essa infraestrutura, graças à Rede Amigo Espírita. Vocês estão vendo o logotipo aqui no alto da tela, né? A Rai TV, a Rede Amigo Espírita, que você pode conhecer, pode seguir, pode acompanhar o canal do YouTube, mais de 400 mil seguidores. E aí você tem programa de tudo que é jeito, de tudo que é forma, muito legal, sempre trazendo doutrina espírita, sempre trazendo o Evangelho de Jesus. Eu sou um parceiro da Rede Amigo Espírita, sou um voluntário, apresento 2 programas lá, apresento o Cozinha Espírita, apresento o Espírito Amigo. Então, você não deixe de conhecer, não deixe de seguir, tá bom? Rede Amigo Espírita, e aí a gente já deixa esse agradecimento. Tá? Graças a eles, a gente está conseguindo fazer essas palestras online chegarem até a sua casa espírita, tá bom?
Então vamos lá. Está na tela. Pronto. Anjos da guarda, não é? E aí, pessoal, será que existe anjo da guarda, essa história de anjos? Será que isso existe? A gente vai descobrir, tá? Então, aproveitar, como eu falei para vocês, motivado também por esse livro que a gente acabou de lançar pela editora Lar de Frei Luiz. É o Diário de um Quase Anjo. Estou super feliz com esse trabalho, esse espírito que com tanto carinho trouxe, a gente psicografou e lançou pela editora Lar de Frei Luiz. Esse livro que é totalmente beneficente à renda dele. E eu estou muito feliz de ter me aproximado mais desse tema, de ter conhecido mais, de ter aprendido com esse espírito. Foi muito legal, tá? E vocês vão observar, ó, essa é a capa do livro, tem ilustração. Esse livro ele é todo ilustrado e vocês vão ver algumas ilustrações aqui durante a nossa palestra. Ilustrações desse cara aí, esse cara super talentoso, que é o Osmar Signoretti Júnior, tá? Então, o livro tem ilustrações dele, a gente vai bater papo sobre alguns pontos, né, desse tema, e aí a gente aproveita e coloca algumas das ilustrações do Osmar, tá bom? Lembrando, a palestra não é sobre o livro, tá bom? É um livro com 18 capítulos, com uma linguagem leve, bacana, mas aqui a gente vai abordar algumas coisas do tema, né? Alguns pontos que a gente acha interessante, tá bom? E a gente aproveita o talento do Osmar para poder ilustrar para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. O que é um anjo da guarda? O que é um espírito protetor? Que história é essa, gente? Pois é. E aí? Você acredita em anjo da guarda? Você tem fé no seu anjo da guarda? Como é que funciona essa história? Bom, vamos ver o que a gente aprende com a doutrina espírita? A gente aprende que anjo da guarda, o espírito protetor, é um espírito que tem a missão de seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Olha que interessante, isso a gente tirou lá da questão 514 de O Livro dos Espíritos. E é interessante a gente entender que o Espírito recebeu essa missão, esse trabalho, essa tarefa, né? Então, o Espírito ele tem essa missão de seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Esse seguir o homem a gente pode colocar como acompanhar, não é? Acompanhar, estar ali acompanhando a vida dessa pessoa, não é? Ajudando a progredir. Mas como é que será que ele ajuda a progredir, gente? Ele vai lá e resolve o problema para você? Ele vai lá e te salva? Como é que funciona isso? A gente vai saber daqui a pouquinho, tá? E aí é bom destacar, esse anjo da guarda, esse espírito protetor, esse irmão que te acompanha nessa vida, talvez possa ser o mesmo que já esteja te acompanhando em outras existências, em outras encarnações. Ele é sempre de uma natureza superior à do protegido. Então, esse espírito ele tem mais experiência que você, ele tem mais vivência, ele tem mais noção e conhecimento da justiça divina. Às vezes a gente não entende direito essa justiça de Deus, a gente fica inconformado, a gente não aceita, a gente faz pirraça, faz beicinho, né? Não, mas o anjo da guarda, ele tem essa tranquilidade, essa serenidade, de saber o que é necessário para a caminhada de cada um, de respeitar as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, tá? A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa relação já já. Então é isso. Isso é um anjo da guarda, tá bom? Lá no Livro dos Espíritos, questão 514, nos acompanha, nos dá essa moral aí, de dar essa atenção pra gente, nos ajudando a caminhar, nos ajudando a progredir. Existem anjos? Meu Deus, espírita acredita em anjo? Aquele de asa? É interessante porque quando a gente conversa com os espíritas, ele fala assim, ué, mas não existe anjo. O espírita não acredita em anjo. É porque a gente tem aquela coisa do anjo, aquele anjo de peruca loirinha, né? Cabelo cacheadinho, bochecha rosada, uma coisa bem eurocêntrica, né? Com aquele pijama branco, né? Aquela roupa branca. Pois é, essa figura alegórica, nós espíritas que buscamos essa fé raciocinada, a gente vai ter dificuldade de acreditar nessa figura fantasiosa. Mas existem anjos? Olha aí. Tem até uma brincadeira aí, uma ilustração do Osmar Signoretti Júnior, que está no nosso livro, uma ocasião, um capítulo, onde
o espírito brinca, ele diz que já precisou se fantasiar de anjo, já precisou plasmar ali, mentalizar e formar com o perispírito uma asa, uma auréola, enfim, para ser reconhecido como esse anjo do Senhor. Mas a gente vai entender melhor um pouco essa figura de linguagem, esse mito, esse folclore que a gente criou. Bom, essas asas, né, a gente aprende lá no livro dos médiuns, né, no capítulo 8, segunda parte, que os espíritos, eles podem, através da sua mente, formar objetos, formar aparências, formar vestimentas, tá bom? Então, quando você vê um espírito de chapéu, quando você vê um espírito com um objeto, carregando uma caixa, enfim, esse objeto é apenas uma aparência que nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Então, você vê ali um espírito que aparece de chapéu. E aí, como é que é esse chapéu por dentro? É tecido? É costurado? Tem linha? O que é? Não, é só uma aparência formada, uma caixa. O que tem dentro dessa caixa é uma aparência, tá? Então, assim como as asas vão ser mais uma aparência que nada tem de real, não é uma asa que funciona. O espírito não depende de asa para voar, né? A gente brinca dizendo que a asa é muito mais útil para galinha, para pombo, para pássaro, para espírito não. Então, é apenas uma ilusão de ótica com algum motivo. Por que ele se mostra dessa forma? A gente vai entender depois. Como é seu anjo da guarda? E aí? Como é que será que é o seu anjo? E aí o Osmar também brinca aqui. Como é que você monta o seu anjo, né? Qual tipo de roupa, qual tipo de cabelo, qual, enfim, a aparência, né, desse anjo e tal. E aí a gente também aprende no Livro dos Espíritos, na questão 150 item A, que geralmente a aparência dos espíritos é a aparência da sua última encarnação. Ok? Então, por exemplo, eu, Tiago, um espírito ainda atrasado, um espírito de terceira ordem, quando desencarno, eu vou lembrar da minha última encarnação. Essa encarnação aqui com essa cara de pau aqui, essa cara de Tiago. Então, vai ser a aparência que eu vou conservar da última encarnação. Conforme o espírito ele é mais depurado, o espírito ele consegue lembrar até de outras encarnações, escolhendo aí a aparência que ele preferir. Bom, mas isso vai depender da condição moral e espiritual desse espírito, tá? E a gente aprende também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, item 5, que os espíritos comparecem com seu corpo fluídico sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los, se eles ficassem visíveis. Então ele vai se mostrar de forma a ser reconhecido. E aí é que está a brincadeira. O espírito que narra o livro, não é, que dita esse livro para a gente, ele explicou para a gente o seguinte. Bom, eu preciso aparecer para um irmão de fé católica, para um irmão de fé protestante. Eles sabem que os trabalhadores do Cristo, eles sabem que os espíritos do bem, vamos chamar assim, são anjos, anjos do Senhor. Então, a gente pode se manifestar com essa aparência de asa, né? Com aquela roupa branca e tal. Para quê? Para serem reconhecidos, para as pessoas entenderem, tá, já sei o que está acontecendo e tal. Então, o seu anjo da guarda, ele pode ter a forma que ele prefere, a forma que ele se sente à vontade, a forma que você o reconheceria, enfim. Então pode ter anjo com Black Power, pode ter anjo tipo samurai, Sr. Miyagi, pode ter anjo preto, branco, amarelo, espírito não tem sexo, mas pode ter anjo com aparência de homem, aparência de mulher, enfim, pode ter anjo de tudo que é jeito, né? E de tudo que é style, né? Então não precisa estar fixo ali, ligado àquela aparência criada pelo folclore, não, tá bom? E interessante também lembrar o seguinte, essa coisa da asa, de onde surgiu isso? De onde surgiu? É muito difícil para o homem materializado entender como é que um ser divino se desloca de um lado para o outro sem andar. Logo, se imaginou o quê? Ele voa. Então, coloca a asa no espírito aí. Então, começaram a imaginar que esses espíritos teriam asas para se deslocar, né? Então, é isso. Então, a gente tem todo tipo de anjo, desde que sejam mais evoluídos do que a gente, né? No nível superior ao nosso, intelectual, moral. E
a gente vai ter para todos os gostos, todas as vivências, lembrando que para Deus a importância desse trabalhador do Cristo, esse trabalhador do bem, não importa a aparência, né? O que importa é o conteúdo, o que importa é a condição espiritual desse ser, tá bom? E aí, será que os anjos eles ficam sempre plantados aí do seu lado? É tipo o papagaio da Ana Maria Braga, tipo papagaio de pirata, tá ali sempre do seu lado, é isso? Ele fica igual uma samambaia ali, do seu ladinho, não sai de jeito nenhum. É seu guarda-costas, será que é assim? Pessoal. Bom, a gente também, por muito tempo acreditou que o anjo, ele ficava tranquilão, em cima da nuvem, tocando harpa, né? Mas a gente aprende também que os trabalhadores têm muitas tarefas. E trabalhar com Jesus, o que não deve faltar é tarefa, né? Então é complicado ele ficar paradinho aí do seu lado o tempo todo à sua disposição. Vamos ver o que a gente aprende aqui. Vamos lá na Revista Espírita, em janeiro de 1959. A comunicação espiritual explicou o seguinte: que os espíritos podem influenciar as nossas almas, mesmo se estiverem a milhões e milhões de léguas de distância. Então você pode ter um espírito em outro planeta ligado a você, se comunicando com você, te olhando, te sentindo. Ele não precisa estar do seu lado. A gente precisa espiritualizar mais a nossa fé. A gente ainda é muito matéria. A gente acha que para esse espírito agir, ele tem que estar de fato ali do seu lado. Ele pode estar presente mesmo estando muito distante, né? Então, eles conservam essa ligação mesmo estando a milhões de léguas de nós. E explica também o seguinte, que para eles nada é o espaço. E mesmo vivendo num outro mundo, nossos espíritos conservam suas ligações com o vosso. Olha que legal. Mesmo vivendo num outro mundo, eles conservam essas ligações com a gente, né? Porque para eles o espaço é nada, né? Então isso também vai da capacidade, do nível de depuração de cada espírito, né? E a gente vai ver que para eles o espaço físico não oferece barreiras, né? Com licença. O bom de fazer palestra online é isso. Eu estou aqui à vontade, tomo meu suquinho, eu posso ficar descalço, eu só não estou de pijama para vocês não estranharem, mas a gente fica mais à vontade aqui, né? Então, pessoal, é isso. Que bacana a gente conhecer, né? A gente acaba criando lendas, criando dogmas. O Espiritismo vem para revelar, vem para quebrar essas crendices, né? E olha como as coisas são espiritualizadas. O espaço é nada, e eles conservam suas ligações independente de local. Pois bem, então eles podem fazer as reuniões deles, eles podem estar estudando, se aprimorando, eles podem estar recebendo instruções, eles podem estar conversando entre si, ao mesmo tempo, opa, ligadinho em você, ali, te intuindo, trocando experiência, né? Torcendo por você, tá bom? E olha, eles devem torcer a beça para ver se a gente melhora, para ver se a gente evolui. Bom, caminhando, como os espíritos protetores se deslocam? E aí, como é que eles se deslocam? Como é que eles saem de um lugar para o outro? E aí, pessoal, como será que isso acontece? Tem até uma ilustração que eu achei bacana do livro. O Osmar Signoretti Júnior, ele fez uma brincadeira, porque tem um trecho do nosso livro que o espírito fala assim, mais rápido que motoboy, né? E olha que com essa coisa de pandemia, essa coisa toda, a gente passou a dar mais importância ainda esses profissionais de delivery que trabalham com entrega, não é? E pessoal meio ágil, às vezes até arrisca a vida, né? Não pode dirigir, pilotar perigosamente não, tem que ser com cuidado, com a lei de conservação, para não ocasionar esse suicídio indireto. Alô, galera que usa moto, por favor, cuidado. A sua vida é o seu bem mais precioso, tá bom? Entrega nenhuma vale a sua vida, hein? E os espíritos, eles se deslocam mais rápido que um motoboy. Vamos entender essa história? A gente vai lá no Livro dos Espíritos, nas questões 89 e 90. E como é que eles se deslocam? Na velocidade do pensamento. Você imagina?
Por exemplo, ele está em determinado lugar, e aí ele, só de pensar ele já chegou. Pensou, chegou. Incrível, né? Essa capacidade de deslocamento na velocidade do pensamento, ela vai depender do nível de depuração espiritual, tá bom? O nível de desmaterialização, o nível de desprendimento desse espírito, ok? Então, quando o espírito ele é menos materializado, ele consegue um deslocamento mais fácil. A gente observa em algumas literaturas que alguns espíritos que ainda estão materializados vão depender de ajuda para se deslocar. Já vimos até sobre objetos voadores, né? Que, lógico, nada tem de real, são aparências plasmadas, para que psicologicamente esses espíritos se sintam se deslocando, como é o caso do Aeróbus, né? Então, são mecanismos de ajuda para esses espíritos ainda bastante materializados. À medida que ele se desmaterializa, à medida que ele se depura, ele percebe que não precisa de nenhuma fantasia, de nenhum objeto para se deslocar, ele começa a ficar dono de si, começa a desenvolver essas habilidades, tá bom? E aí, só com a velocidade do pensamento, ele estava lá, já está aqui, piscou, chegou, e onde o pensamento está, o espírito está também. Isso é fantástico. Fantástico a gente entender essa questão. Então, é uma velocidade muito grande, né? Não dá para calcular, tá bom? Então, essa é a capacidade de deslocamento do seu anjo da guarda, do seu espírito protetor, tá bom? Com ele, a entrega não atrasa, tá bom? Se alguém deixar a pizza queimar, se alguém foi a gente, porque dependendo dele, não atrasa a entrega não, tá? A gente que ainda tropeça muito, vacila muito, e ele está ali tentando intuir, tentando te auxiliar, vibrar por você, mas no final, a responsabilidade é toda nossa, tá bom? E a comunicação entre protetores e protegidos? Como é que esses anjos da guarda se comunicam com a gente? Como é que ele conversa com a gente? Como é que ele ajuda a gente? Como é que isso funciona, gente? Eu vou lembrar um pouco dos desenhos animados. Você lembra do desenho animado? Parecia o anjinho e o diabinho ali, te influenciando. E o que você faz? Né? Engraçado como essa questão espiritual esteve presente até nos desenhos animados. Né? Eu tenho observado muitas obras com essa pitada de espiritualidade. Já observei isso em Star Wars. Espíritos de personagens que desencarnaram voltando ali. Para quem conhece, tá? O Obi-Wan, o Darth Vader, né? O Anakin, o Mestre Yoda, voltando ali, aparecendo para o Luke Skywalker. Interessante isso, né? A gente vai ver em Frozen, a esposa tá, nesse momento, a esposa tá lá na sala assistindo Frozen. Olha que interessante. E aí eu passei rapidinho e vi lá eles falando, não, porque os espíritos estão bravos, os espíritos da floresta e tal, papapá. E, enfim, como essa espiritualidade, essa realidade espiritual, ela está presente de diversas formas, em diversas culturas, que nem precisam ser espíritas, não é verdade? Pois é, mas ela está presente, a gente sempre teve essa noção, a gente sempre teve essa sensação que o invisível existe, que a influência espiritual existe, que somos ajudados, que temos essa troca espiritual, né? Essa mediunidade, né? Então, isso é muito interessante. Fica ligado que você vai perceber em diversas obras, na Disney, então, direto. Né? A gente vai ver em alguns filmes. Fica ligado que você vai ver que essa noção de espiritualidade sempre esteve presente na nossa cultura, mesmo que ali de forma implícita, mesmo que com pessoas que nem conhecem a doutrina espírita. Bom, e como é que eles se comunicam com a gente? Tá aí na ilustração do Osmar Senhoretti Júnior, esse cara que desenha pouco, né? Observa aí, gente. Ele arrebenta. E tá aí o anjo da guarda ali, o mentor, falando e tal. Tem até ali um obsessorzinho ali tentando, né, um irmão ainda infeliz, tentando arrastar esse irmão aí para fazer bobagem. Mas como é que funciona esse intercâmbio? Você aí, você que está assistindo, você se reconhece médium? Você já percebeu essa sua comunicação espiritual? Não? Vamos tentar entender isso. Vamos lá no Livro dos Espíritos. Gente, estudar Kardec. Kardec é a base. Se você gosta de espiritismo, se você se sente espírita,
não tem como não estudar Allan Kardec, ok? Essas obras que, na verdade, não é nem Allan Kardec, ele apenas codificou. A doutrina dos espíritos está ali, ok? Então, no Livro dos Espíritos, questões 461 e 462. Olha que legal. Quando um pensamento é sugerido, tá? Então você está lá de boa, de repente vem um pensamento sugerido para você. É como uma voz que lhe fala. E olha, existem diferentes tipos de mediunidade. Tem pessoas que realmente escutam quase que uma voz física, como se alguém estivesse falando contigo. Algumas pessoas sentem aquela ideia entrando na cabeça, aquela frase, aquela intuição entrando em forma de ideia, né? Então, você aí, fica atento se isso já aconteceu contigo. Geralmente, os seus pensamentos próprios são os que surgem no primeiro impulso. Então, aquele primeiro impulso, geralmente, é o seu pensamento, ok? É você. E depois vem aquele pensamento sugerido, aquela fala, aquela intuição, aquela dica. E aí, você começa a achar que você está doido. Porque você começa meio que a conversar sozinho, né? Não, mas se eu fizer, se eu for por ali, vou... Não, mas... Sabe? E você começa a ficar conversando sozinho. Às vezes você até discute sozinho, né? É muito louco isso. E aí você começa a falar consigo mesmo e tal. Você não está ficando doido, ok? E o interessante é que a gente faz a evocação desses espíritos sem perceber. Você quer ver só? Quando você não encontra em si mesmo uma solução, quando você não encontra em si mesmo um caminho, você começa a apelar para a inspiração. Então você começa, ai meu Deus, o que eu faço agora? Bom, Deus, Criador do universo, né, soberanamente justo e bom, ele tem bastante coisa para fazer. Então, difícil, ele está ali contigo direto, mas ele está com você. Como? Ele tem sua equipe, ele tem seus trabalhadores. Então, de repente, você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tá ali o seu anjo da guarda, tá ali o seu espírito protetor, um cara que já tem conhecimento dessa lei de justiça, para te intuir, para te ajudar a raciocinar, a refletir de acordo com essa justiça divina, tá bom? É uma evocação que a gente faz sem nem perceber. Então, às vezes, a gente pede ajuda espiritual sem nem perceber, né? É assim que rola. E eles vêm trocar com a gente essas ideias e tal. E é muito legal. Eu, Tiago, tenho algumas experiências de uma época que eu não me reconhecia médium, uma época que eu não psicografava, eu não incorporava, dava psicofonia. Me sentia apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. E aí, nessa época, eu me recordo que eu tive intuições, ideias muito interessantes, histórias muito legais que um dia eu vou contar. Talvez, não sei, talvez vire um livro, mas eu tenho umas vivências muito legais e que deram certo, sabe? E que deram certo. Eu me lembro muito de uma vez em que eu estava sozinho, jovem, com 18, 19 anos de idade, e de repente eu precisava pegar um objeto lá na casa da minha sogra, e eram 5 horas da manhã. Como é que eu vou acordar minha sogra? Como é que eu vou acordar meu sogro brabo? Como é que eu faço e tal? E de repente me veio uma ideia fantástica, fabulosa. O espírito fala assim: é simples. Pegue a chave da porta da sala da sua mãe, que abrirá o portão do quintal do seu sogro. Muito louco, né? Meu sogro morava na cidade ao lado. Falei, quer saber? Já estou acordado. Mas vai acontecer eu perder viagem. Vamos lá. Não deu outra, pessoal. A chave da porta da casa da minha mãe abriu o portão do meu sogro sem esforço. Pum, abriu. Entrei no quintal, peguei o meu objeto que eu precisava, né? E, bom, para você não ficar curioso, peguei a minha prancha de surf que estava lá e fui para a praia surfar. Até hoje eu não sei se era um espírito obsessor querendo me matar afogado, querendo muito que eu fosse surfar, ou se era só o meu anjo da guarda ali, me lembrando para a gente ir lá se conectar com a natureza e tal. Então, existem diversos fatos desses que eu podia narrar para vocês e que na sua vida aí, se de repente você parar para pensar, voltar um pouco no tempo, vai ver que não é coincidência, não é obra do acaso, uma inspiração incrível que você teve, uma ideia maravilhosa que você teve, não é assim de repente.
Então, você começa a avaliar que não estamos sozinhos. A misericórdia de Deus nos alcança também através desses amigos espirituais, esses anjos da guarda, parceiros, né? Que nos aturam durante toda a nossa vida, às vezes durante várias vidas, nos dando essa força aí, tá bom? E olha, tem um recadinho especial, ainda nesse tema de anjo da guarda, de espírito protetor, e é um recadinho muito especial realmente. Porque eu sei que às vezes você balança, eu sei que às vezes você pensa em desistir, né? Você fica desanimado, eu sei, porque eu também me sinto assim. Então, nós, espíritos imperfeitos, às vezes a gente pensa que o fardo está pesado demais, ou que você não vai resistir, que você não vai conseguir. E é por isso que tem esse recadinho especial que eu vou dar para vocês agora. Vamos ler comigo? Num texto chamado Anjos da Guarda, recebido por um espírito lá na Revista Espírita de janeiro de 59. Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças. E não vos abandonou na terra, sem amigos e sem apoio. Cada anjo da guarda tem o seu protegido como um pai que vela pelo seu filho. Então, é um recado importante para a gente, né? O Espírito vem revelar que nenhum de nós reencarna com uma tarefa acima de nossas forças. Deus não erra. Se há algum erro, esse erro foi causado por nós mesmos. E precisamos assumir a nossa responsabilidade, a nossa parcela, ou a nossa culpa, ou o nosso mérito. Então, você que está aí assistindo o nosso bate-papo, a nossa palestra, Deus não nos impôs uma tarefa acima das nossas forças. Se está acontecendo, é porque você aguenta. Se está acontecendo, é porque está no seu planejamento, é porque você precisa passar, você precisa aprender, tá bom? E Deus não abandona ninguém sozinho. Deus é Pai, é um Pai de infinita misericórdia, de infinito amor, de infinita justiça, mas uma justiça de amor, né? Então, ele não nos abandonou sem amigos e sem apoio. E aí é que entra o anjo da guarda. E esse anjo da guarda, ele nos tem como um pai que vela seu filho, né? Ou como uma mãe que vela seu filho. Então, não estamos sozinhos, não estamos abandonados de jeito nenhum, tá? Pessoal, adorei esse bate-papo. Ah, tá. Algumas perguntas que podem surgir, e aí vocês coloquem as perguntas. Depois vocês podem me procurar na rede social também, no Instagram, no Facebook, tá bom? E quiser tirar uma dúvida, tô lá, fiquem à vontade. Mas eu preciso acender uma vela para o meu anjo da guarda. Pessoal, você se sente bem acendendo vela? O perigo da vela é você botar fogo em alguma coisa. Mas se te faz bem, se você se sente bem, quem sou eu para dizer que você não vai acender? Mas a doutrina espírita nos mostra que não precisamos de rituais. O anjo da guarda não necessita da sua vela para estar contigo, tá? A missão dele vai muito acima de qualquer vela, de qualquer ritual, de qualquer homenagem. A ligação dele é a ligação do amor. E essa ligação do amor você pode corresponder pela sua prece, pela sua gratidão, pelo seu carinho, pelo seu esforço em tentar seguir o caminho certo, tá? Então, não há necessidade de velas e homenagens, tá bom? Não há. Bom, é isso. Ah, tá. E o anjo da guarda, ele pode me abandonar? Ele está aborrecido comigo, ficou de mal e foi embora? Meus amigos, quem fica de mal, quem fica chateado, somos nós. Somos nós, espíritos de terceira ordem, que fazemos pirraça quando as coisas não são do jeito que a gente quer, né? Nossa vaidade, esse nosso egoísmo. O anjo da guarda já não tem mais o egoísmo. O anjo da guarda tem uma paciência que a gente não tem. Então ele é paciente com a gente, ele tem misericórdia, ele entende a nossa condição espiritual, ele não abandona ninguém, tá? A única coisa que eu posso afirmar para vocês é que o anjo da guarda deixa rolar uma coisa chamada livre-arbítrio, tá? Então, nós fazemos as nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E nisso o anjo da guarda não vai interferir.
O anjo da guarda, o espírito protetor, ele trabalha te intuindo, ele trabalha te inspirando, mas ele não vai resolver o seu problema, tá? Porque senão seríamos fantoches. Senão não teríamos mérito nenhum no nosso crescimento, se ele crescesse por nós. Então o que ele faz? Ele nos dá uma assessoria, ele nos dá uma consultoria. Mas as escolhas, a decisão está sempre na sua mão, na minha mão, tá bom? E eu vou aproveitar esse espacinho, vocês me concederam, para divulgar, né, os nossos livros. O Diário de um Quase Anjo, mais recente, e também o livro Médico das Almas, Nossa Verdadeira Cura, tá bom? Os dois lá da editora Lar de Frei Luiz, tá? Ah, mas como é que faço para comprar? Me chama aí no Instagram, no Facebook. Tiago, poxa, eu queria adquirir o livro, tá? E aí eu te ensino, te passo o link, tá? Chega aí na sua casa, tá bom? Direto na sua casa, frete baratinho, tá bom? E o que acontece com esse dinheiro, Tiago? Você está vendendo livro aí, o que você faz com esse dinheiro, rapaz? Eu falo para você. A renda é 100% destinada para o Centro Espírita Seguidores de Jesus, que fica em Nova Iguaçu, tá bom? Faz um trabalho com mais de 30 famílias em estado de risco social. E também para o Lar de Frei Luiz, que é uma instituição que a gente ama demais, onde tem creche, onde tem o educandário, onde tem o lar de idosos, né, a casa de Felipe, tá bom? É para isso que existem esses livros, é para isso que existe o nosso trabalho no movimento espírita, tá bom? Bom, é isso, pessoal, eu adorei estar aqui com vocês. Cadê? Deixa eu voltar, fiquei grandão aí na tela de novo? Fiquei. Então, é isso, turma. Eu adorei estar aqui com vocês, adorei trocar essa experiência com vocês, que a gente possa se esbarrar, se encontrar mais vezes, tá? Quando você balançar, amigão, se apega à sua fé, o seu ânimo, estuda espiritismo, estuda o tio Kardec, Kardecão velho de guerra, ele codificou coisas maravilhosas, nos dando informações preciosas, tá? Nos lembrando que Deus é soberanamente justo e bom. Nada na nossa vida é por acaso. Nada na nossa vida acontece sem motivo. Tudo é aprendizado. Tudo é crescimento. E que tudo seja amor, tá? Bom, eu, Thiago, estou aqui nessa posição meio que de palestrante, mas estou aqui não é porque eu sei mais que você, não. Eu estou aqui porque eu preciso muito aprender. Então, a gente junto dá os braços, dá as mãos e vamos buscar essa transformação íntima, essa reforma íntima. E essa é a proposta da doutrina dos espíritos. Ver se a gente toma jeito, ver se a gente melhora como pessoas, com maior capacidade de amar, com maior capacidade de perdoar, com maior capacidade de auxiliar. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui na Terra para progredir. E esses amigos aqui, ó, os anjos da guarda, eles estão aí para nos ajudar nesse progresso. Então, o anjo da guarda não vai fazer seu trabalho. Eu lembro na época de colégio, a gente brincava muito. Eu nem espírita era quando criança. E aí o camarada tá fazendo teste, tá fazendo a prova. Ele não estudou. Ele não estudou, ele jogou videogame, ele ficou brincando na rua, jogando bola de gude, foi brincar de boneca, enfim, e não estudou. E aí na hora da prova o camarada faz assim, ó. Esperando que o anjo da guarda, que um espírito baixe nele, dê todas as respostas na cabeça dele, né? E ele coloque ali no papel. E a gente brincava, né? Quando o companheiro estava fazendo teste, fazendo prova, colocava a mão no olho, a mão no rosto, a gente já falava, esse aí quer fazer o método Chico Xavier para a prova, mas não vai rolar, não vai funcionar. Então, os espíritos, eles não vão dar nada para a gente, as respostas prontas e mastigadas. Eles podem nos orientar, nos apontar caminhos, nos convidar à reflexão, tá? Mas fazer as coisas por nós, não. Não vão fazer. E aí, o Espiritismo ele vem levantar esse véu, ele vem abrir essa cortina da ilusão. A doutrina dos Espíritos vem para que a gente se torne mais adulto, para que a gente amadureça espiritualmente. Então, a gente não acredita em pote de ouro no pé do arco-íris, a gente não acredita em varinha de condão, em varinha mágica, a gente também não acredita. A gente está aqui para amadurecer, para entender que a responsabilidade é nossa, tá bom? A responsabilidade das nossas escolhas, dos nossos erros, dos nossos acertos, tá certo?
Então é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente vai encerrar com uma prece. A gente vai encerrar com uma oração para a gente elevar o coração ao alto e agradecer, tá? Então vamos lá? Mestre Jesus, Deus nosso Pai, amigos espirituais, anjos da guarda, agradecemos por mais esse momento de troca, esse momento de conhecimento, que tenhamos nossas almas iluminadas por essa luz de amor, de misericórdia, de fé, que possamos fortalecer a nossa fé para essa caminhada. Sabendo que no futuro vamos olhar para trás e ver que tudo vale a pena. Que possamos crescer e que possamos aproximar o nosso coração de Ti. Muito obrigado, graças a Deus. Então é isso, gente. A gente se encontra, pode se encontrar na Rede Amigo Espírita, tá bom? Corre lá no YouTube, Rede Amigo Espírita, ou Rai TV, que tá aparecendo aí na tela, tá? Me procura lá no Instagram aparecendo aqui embaixo, Thiago_P Brito, ou meu Facebook lá, Thiago Brito 2. Me acha lá. Se tiver uma dúvida, alguma coisa que eu possa te ajudar, eu demoro um pouquinho para responder, às vezes eu não respondo no mesmo dia, mas eu juro, eu respondo. Então, precisando aí, a gente tá aí, tá bom? Um beijão, pessoal. Até a próxima. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e viva Jesus. Valeu. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir